Cardiologia pediátrica é o tema do São Lucas 24 horas de hoje. A doutora Giolana Cunha vai falar sobre as principais cardiopatias congênitas na infância. No segundo bloco, a doutora Lorena Segovia explica sobre a importância dos exames de ecocardiografia para o diagnóstico e tratamento precoce nas crianças. E o São Lucas 24 horas começa agora! Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do São Lucas 24 horas. No programa de hoje vamos abordar um tema que exige atenção e cuidado desde os primeiros dias de vida, as doenças cardíacas na infância. E conosco no estúdio está a doutora Giolana Cunha, que é cardiologista pediátrica, que vai nos ajudar a compreender como proteger a saúde cardiovascular dos pequenos e também garantir um desenvolvimento mais seguro e saudável. Olá, doutora, seja bem-vinda novamente. Obrigada pelo convite, Gabriela. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E nós vamos falar novamente e ressaltar a importância do acompanhamento com o cardiopediatra, mas para a gente entrar nessa parte das doenças e das cardiopatias, que é um tema muito interessante para a gente falar hoje, eu gostaria que a doutora começasse explicando, então, o que é o termo cardiopatia congênita, quais são as principais doenças que afetam principalmente as crianças, então. As cardiopatias congênitas são as malformações que atingem o coração. E são congênitas, pois elas se desenvolvem no período intrauterino. Isso pode ser determinado geneticamente ou por alguma influência externa durante a gestação. Entendi. E daí, então, nesse caso, doutora, ela já é desde da barriga da mamãe lá. É possível fazer esse diagnóstico desde o útero da mãe ou só vai ser descoberto depois? A vasta maioria das cardiopatias congênitas são diagnosticadas no período intrauterino. Nós sabemos que a formação do coração fetal ocorre até 8 semanas de gestação. Então, quando é possível ouvir as batidinhas ali já nas primeiras visitas ao obstetra, nós sabemos que esse coraçãozinho já está formado. E é nesse período tão crítico e tão importante, em que às vezes muitas mães não sabem que estão gestando ainda, que o coração se forma. E ele pode sofrer agressões externas, se a mãe estava usando algum medicamento, ou se a glicemia, né, a mãe possuía diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2 antes da gestação, ou até a própria obesidade, por ter um estado hiperglicêmico muitas vezes, pode oferecer risco, além de alguns medicamentos que a mãe utilizava, como por exemplo, anticonvulsivantes, algumas outras medicações que podem influenciar. Nessas crianças que já sabemos que tem algum fator de risco, ou se o morfológico do primeiro trimestre identifica alguma malformação, esse exame de ecocardiograma fetal, ele é antecipado um pouquinho para ser feito por volta da 18ª semana. Quando a gestação está tudo bem, não observamos nenhum risco identificado, esse exame é feito entre 24 e 28 semanas de gestação. Existe período máximo para fazê-lo? Não existe. É recomendado esta época porque tecnicamente é mais factível e até em caso de algumas cardiopatias críticas existe a possibilidade, em casos bem selecionados, de indicar o procedimento intraútero para tentar fazer com que não haja a evolução desta cardiopatia, em casos bem selecionados. E, doutora, quando a gente fala sobre essa questão, principalmente, né, do bebezinho ali que está em desenvolvimento e que vai, né, nascer, existe muito esse receio, esse medo, né, ainda mais falando do coração, que é um órgão vital. Mas todas as cardiopatias congênitas vão ser necessários ter algum procedimento imediato? Porque acho que o pai e a mãe já se desespera, né? Porque o maior desejo é já pegar o bebezinho no colo. E isso acaba levando também, muitas vezes, a um nascimento prematuro desse bebê ou não necessariamente? Não necessariamente. Nós sabemos que, apesar de prevalente, que 1 a cada 100 bebês nascidos apresenta algum tipo de cardiopatia congênita, nem todas vão precisar de alguma intervenção ao longo da vida. A gente acredita que metade delas, sendo que uma pequena parcela é necessário a intervenção já nos primeiros dias de vida. Essa criança precisa nascer num local preparado para recebê-la, que possui equipe de cardiologia pediátrica. Em alguns casos precisa de intervenção por cateterismo ou cirúrgica já dentro das primeiras 24 horas de vida. Por isso a importância.
E aí muitas pessoas me perguntam, mas precisa ter algum fator de risco? Não. A maioria das crianças portadoras de cardiopatias congênitas, inclusive das críticas, a gente não consegue identificar fator de risco. Então, muitas vezes ocorrem, mas é porque nós sabemos que existem esses fatores que eu falei anteriormente, associado também a algumas síndromes genéticas, como síndrome de Down, síndrome de Edwards, síndrome de Turner, né? Que podem acompanhar, a cardiopatia pode acompanhar essas síndromes, mas a maioria não tem fator de risco. Então, muitas vezes as mães comentam, não foi solicitado o exame porque não existia fator de risco. Mas não precisa ter fator de risco para a gente fazer rastreio. Então, é bem importante a gente destacar também sobre isso. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre os exames também no segundo bloco, então acho que vai dar para explicar um pouco mais também sobre isso. Doutora, além das cardiopatias congênitas, temos também um outro grupo que seriam as cardiopatias adquiridas na infância e que vão se desenvolvendo. Então, pode ter também uma criança que teve uma gestação, tudo saudável, nasceu sem nenhuma alteração e posteriormente apresentar alguma. Certo, doutora, poderia explicar também quais são os principais, o que acontece nesses casos? Nós temos as cardiopatias que se desenvolvem, que é um grande grupo delas são as cardiomiopatias ou miocardiopatias, que são doenças que afetam o miocárdio. Então, muitas vezes as crianças nascem com o coração saudável, adquirem alguma infecção, e aí nós temos a vasta quantidade de vírus respiratórios com as quais as crianças estão expostas diariamente, e alguma parcela delas, mínima, mas existe, podem desenvolver uma inflamação no coração. E essa inflamação faz com que o coração desenvolva uma disfunção. Essa disfunção faz com que ele bata com dificuldade, ele bata fraco. E isso nós vamos observar os sintomas de insuficiência cardíaca. Existem outras miocardiopatias que elas podem, a criança não apresenta sintoma nenhum logo que nasce, mas que o coração pode ficar mais musculoso, que ele fica mais hipertrófico, que pode ser de origem genética, como não, mas que entra no grupo das cardiomiopatias, em que pese não sejam adquiridas, sendo genéticas, entram nesse grupo. Além disso, nós temos a síndrome de Kawasaki e a síndrome inflamatória multissistêmica que nós vimos pós-Covid. Então, por algum motivo, provavelmente imunológico, há uma série de mediadores que fazem com que haja uma dilatação das artérias coronárias. Muitas vezes nós falamos até em aneurisma, que ela fica tão dilatada que em relação ao que é o normal, e às vezes pode evoluir também com disfunção ventricular. Então, nesses casos, existe, quando é diagnosticado logo nos primeiros dias, a possibilidade de fazer a imunoglobulina, que é uma medicação específica para tentar reverter esse quadro, e muitas vezes, infelizmente, a gente não consegue reverter. E, doutora, quando a gente fala sobre essas cardiopatias, geralmente é observado ali na primeira infância, a partir do primeiro, segundo aninho de vida, ou pode levar um pouco mais de tempo também? Qual que é a fase que apresenta essas doenças nas crianças? As cardiopatias congênitas críticas, elas já se apresentam logo ao nascimento, através do teste do coraçãozinho, que é um exame clínico, não invasivo, de fácil técnica para a equipe, que através da oximetria do membro superior direito e a medida da oximetria, que é a medida do oxigênio em um dos pés, dependendo do valor, nós colocamos no fluxograma, se estiver acima de 95%, está normal e a diferença for menor do que 3, mas caso esteja abaixo, nós pensamos que pode ser uma cardiopatia congênita. A equipe convoca a equipe da cardiologia pediátrica para que nós possamos fazer o ecocardiograma e reavaliar esse bebê e observar se é só transitório e adaptativo da circulação fetal para a circulação pós-natal, que às vezes pode acontecer, ou pode ser de fato uma cardiopatia congênita crítica cianótica. Então, essas seriam para os bebezinhos, para os bebezinhos.
Muitas vezes não se ausculta, às vezes se ausculta sopro na maternidade, e aí os colegas nos chamam para que nós possamos avaliar, e existem aquelas cardiopatias que não são críticas, essas nós vamos fazer o acompanhamento ambulatorial, e a frequência vai depender do que nós encontrarmos, e alguns casos não se observa nada logo após o nascimento e ao longo dos dias, das semanas e dos meses, os bebês podem apresentar sintomas, como língua e lábio arroxeados, dificuldade para mamar, porque interrompem a mamada para puxar fôlego e suor excessivo nas mamadas. É o que a gente observa nos lactentes, que o maior esforço que os bebês fazem é mamar. Isso. Conforme elas vão crescendo, e começam a pular, brincar, correr, observa-se que algumas apresentam cansaço para brincar, e eu sempre procuro perguntar para os familiares, olha, comparando com as outras crianças da idade, como isso tem se apresentado? Uma criança que não tolera tanto, alguns queixam de dor no peito, palpitações, e muitas vezes eles não sabem a diferença, o que é palpitação, o que é dor no peito, então a maioria da procura é por dor no peito, em que pese nós saibamos que 95% das dores no peito não são de origem cardíaca, se tem dor no peito e faz parte das 5%, pode ter alguma coisa importante, e geralmente, aí conforme vai ficando no adolescente, no adulto, já se assemelha mais aos sintomas do adulto mesmo. E, doutora, pensando nessa questão das crianças, como a doutora disse, essa comunicação depende muito dos pais, de fato, né? De entender, de observar, muitas vezes, essa mudança no comportamento da criança, e também do pediatra, porque não é comum a gente procurar o cardiopediatra de rotina, né? Exatamente, então, por livre demanda, né? Isso, então acaba que o acompanhamento também da puericultura é extremamente importante para isso, né? Fundamental, ele é fundamental, porque através da dificuldade de ganho de peso, às vezes o pediatra pode suspeitar de alguma cardiopatia e nos encaminhar, porque às vezes a única coisa que aparece no momento da consulta é isso, é um bebê que não vem bem na curva. Sim. E nem todas as cardiopatias dão ausculta de sopro. E, doutora, pensando também nessa questão de acompanhamento das crianças e voltando para a parte dos pais, que nós falamos um pouquinho no começo, como que é essa conversa com os pais também, de dar um diagnóstico, de levantar sobre os possíveis tratamentos, a escolha, o momento certo, que eu acho que isso é fundamental da gente falar sobre o acolhimento e, de fato, a humanização. A doutora, como mãe, também se coloca, eu acho que muitas vezes no lugar de entender, porque é um momento delicado para aquela família, ainda mais quando a gente pensa em um adulto receber uma notícia, né, sobre a saúde, já muitas vezes é difícil, para uma criança, então, é ainda mais delicado, eu diria, certo? Exatamente. A gente lida com esse momento, muitas vezes, muito frágil dessa família. Porque, como você bem falou, ninguém imagina que vai ter um filho cardiopata. Todas as mães que chegam à maternidade esperam que seu filho, primeiro, nasça a termo e que possa ir para casa dentro das 48 horas. E quando qualquer coisa sai fora desse planejamento, nós temos que lidar com essa situação adversa de, infelizmente, sermos portadores de más notícias. Mas más notícias não significa que elas não possam se tornar boas notícias e que nós não possamos tratar. Então, nesse momento, envolve a nossa delicadeza em conseguir abordar essa família, tranquilizá-los sobre as possibilidades de tratamento e sermos otimistas, e como os pediatras somos natos otimistas, que nós para expor as possibilidades terapêuticas para tentar resolver o problema desse bebezinho. Por outro lado, nós também temos que ter uma certa racionalidade para que eles possam entender a gravidade do problema. Então, é um equilíbrio entre dar uma notícia ruim com cuidado, com acolhimento, com humanidade, mas sem deixar o lado técnico, racional, de que muitas são cardiopatias graves, críticas e que, infelizmente, muitas cursam com risco de óbito. Então é um misto, jogo. Exatamente, e claro, a gente tem que tentar deixar mais leve isso que é tão pesado. E eu sempre comento com os pacientes,
quando a gente vai dar uma primeira notícia, muitas vezes a gente está fazendo o ecocardiograma e a gente está conversando com a mãe, a gente fica em silêncio e as mães ficam tensas. Né? Olha, só um pouquinho, né? Estou aqui, né, concentrada fazendo o exame, já vou te explicar, enfim, a gente explica, desenha. Cardiologistas pediátricos desenham muito esquematicamente para poder explicar. E é importante que essa família compreenda. E a gente ajudar a aliviar o peso que muitas vezes vem uma culpa desnecessária. Porque essas famílias não têm culpa nenhuma pelo que aconteceu. As mães tentam se responsabilizar por alguma coisa que deu errado e não foge do controle, de todos nós. Então, é essa conversa. E aos poucos, claro, e é muito interessante que a gente vai fazendo vínculo com os pacientes. E eu, muitas vezes, tenho que encaminhar para a cirurgia e já aviso, olha, a criança vai operar, você vai deixar, um filho vai entrar na cirurgia e logo que sair e estiver na UTI, na recuperação, você vai observar que é outra criança. E é nítido que todos, quando retornam para mim, para avaliação pós-operatório, diz, doutora, é outra criança. Porque é uma criança que mama melhor, é uma criança que fica mais ativa, uma criança menos irritada. Várias coisas mudam. Então, um dos motivos que eu escolhi pediatria foi isso. Né? Uma área pediátrica, poder mudar o curso da vida criança, tanto na prevenção, daquelas que não têm, para que não desenvolvam na vida adulta nenhuma cardiopatia, tanto para aquelas que têm, a gente poder dar uma melhor qualidade de vida e resolver o que for possível. E, doutora, dentro dessa história, já aproveitando, teve algum momento, assim, muito marcante que a doutora consegue compartilhar conosco, assim, de história de paciente? Acho que, como a doutora disse, cada história vai marcando de alguma forma também, mas teve alguma que a doutora gostaria de compartilhar conosco também? A gente tem histórias felizes e umas não tão felizes assim, né? A gente lembra de pacientes e de famílias com muito carinho. Eu lembro que eu era residente de cardiologia pediátrica ainda, e eu lembro que era logo pós-natal. Eu estava de plantão naqueles dias, enfim, e eu cheguei no corredor da UTI e vi uma família muito querida, uma paciente que a gente achou que ia dar tudo certo, que faltava pouco para ir para casa, a família apreensiva do lado de fora. E eu entrei, a colega me deu a notícia, então parecia que era alguém da minha família. Tão chocada quanto eu fiquei, porque a gente acaba se envolvendo com esses pacientes. Durante a residência de hemodinâmica em São Paulo, no INCOR, eu tive muito contato com pacientes transplantados. Olha só que bacana. Porque nós realizávamos biópsias cardíacas nesses pacientes através do cateterismo. Então, são várias histórias de pacientes que foram para transplante e retransplante e como foi aquilo. E quando eu vejo meus pacientes adultos, porque eu tenho pacientes que eu já conheci adultos, eu sempre pergunto, como é a história de vocês? Como vocês fizeram o diagnóstico? Porque o paciente, ele não é o seu diagnóstico, ele tem um diagnóstico, mas isso não define a sua vida. E eu acho que é nisso que a gente tem que várias pequenas histórias, assim, a gente vai se apegando aos pacientes, às famílias, e cria um vínculo muito interessante, porque eu de casa com o cardiologista, porque a gente acha que faz parte da família, porque são anos acompanhando. E é bem isso que a doutora falou, né? Aprendendo todos os dias com cada história, e quando a gente fala bem isso de criança, assim, da força que eles têm, da força da família de acompanhar, eu acho que isso é muito bonito, e transparece o trabalho da doutora da forma como a doutora fala também, contando sobre isso. E também dentro do consultório, dos atendimentos, existem ainda mitos, doutora, que os pacientes, os familiares trazem para a doutora e que é importante da gente esclarecer. A gente falou um pouquinho do sopro, mas teria alguns outros que também é importante a gente falar? A gente não comentou sobre os desmaios, que também devem ser avaliados, porque criança também tem arritmia. Olha só, que seria no caso a arritmia também para a gente esclarecer? A arritmia cardíaca pode causar desmaios, então a criança, além do que a gente falou, do sopro, da dor no peito, língua e lábios arroxeados, essa perda de consciência pode ser tanto em repouso, tranquila, quando principalmente no esforço e a criança perde a consciência, deve ser avaliado. Assim, vários casos que nós avaliamos são crises de perda de fôlego, que são sintomas que não estão relacionados necessariamente a alguma cardiopatia,
ou crianças que têm síncope vasovagal, que desmaiam porque ficam muito tempo em pé, ou porque levam um susto, enfim, as outras coisas. Mas é sempre importante a gente ressaltar, é importante uma avaliação. Eu sempre digo, um eletrocardiograma e um ecocardiograma todo mundo merece ao longo da vida. E uma avaliação cardiológica, porque hipertensão arterial as crianças também têm. Tantas coisas que muitas vezes passam despercebidas e que às vezes os diagnósticos são feitos tardiamente. Então, quanto antes nós soubermos, muito melhor para cuidarmos desse coraçãozinho. E doutora, quando a doutora falou sobre essa questão dos desmaios, o que o pai, o responsável que está perto dessa criança deve fazer, por exemplo? No adulto falam para erguer os membros inferiores, isso aí. E como seria? A criança também a gente faz a mesma coisa, já procura imediatamente um pronto-socorro, o que faz nesse caso? Quando a gente tem essas perdas de consciência, por exemplo, no bebê maior, recém-nascido não faz esse tipo de perda de consciência, pensando em perda de fôlego, tanto quanto as crianças maiores. Então, ali no lactente um pouquinho maior e na criança 3, 4, 5 anos, muitas vezes eles choram, prendem o ar, vão ficando vermelhos, vão ficando roxinhos e perdem temporariamente a consciência e retornam. Isso é, em geral, perda de fôlego. O que tem que observar? A criança começa a chorar e já vai ficando roxa. Fica roxinha em todos os choros, porque geralmente na perda de fôlego é quando a criança é contrariada ou quando leva um susto, leva dor. Então eu comento com as famílias, falei, quem melhor conhece a criança é a mãe e o pai. Se puder documentar no momento, eu sei que gera bastante ansiedade, mas se alguém conseguir filmar para nos mostrar, porque às vezes a gente não sabe o que é crise convulsiva, o que é perda de fôlego. Também tem esses outros caminhos que poderia ser. Tem diagnóstico diferencial, e perdeu a consciência, bom, a criança vai na perda de fôlego. No que a criança perde a consciência, logo ela vai voltar a respirar. Se ela não retornar à respiração, né, se você coloca a mão no peito e não observa batimentos cardíacos, as medidas de reanimação cardiopulmonar devem ser iniciadas e ser chamado o SAMU ou os bombeiros. Bom, aquela criança maiorzinha que daqui a pouco está na fila da escola, está na missa com a família ou no culto, ou está em um ambiente muito quente, abaixo do sol, não se alimentou, e que queixa, estou me sentindo fraco, e que apresenta uma palidez, uma sudorese e perde a consciência, nós vamos fazer como os adultos, levantar as pernas. E logo deve recuperar a consciência, sempre observar. Se apresenta parada do olhar antes de apresentar a perda de consciência, se apresenta algum tremor ou se apresenta perda de urina ou de fezes, porque é onde para a gente conseguir diferenciar que também pode ser crise convulsiva também, né? E a criança que está correndo e sofre um desmaio, essa tem chance maior ainda de ser uma cardiopatia, algumas arritmias ou relacionadas a algum tipo de miocardiopatia. Então, nessa, assim, na presença de que olhou, não está respirando, não tem batimento cardíaco, reanimação cardiopulmonar e chamar serviço de emergência. Acho que isso é bem importante da gente falar justamente para saber o que fazer nessas situações, ainda mais que acho que o nervosismo se coloca muito, né, nessa situação, mas entender e diferenciar e também até mesmo para passar depois para o médico o que aconteceu de fato. Doutora, para a gente encerrar a nossa conversa, gostaria que a doutora falasse então para os pais, para quem está assistindo, os familiares que têm criança em casa, também para falar sobre essa questão da prevenção, que como a doutora disse antes, existem formas de prevenir não só na infância, mas pensando no cuidado da vida adulta, né? Que essa criança ela vai crescer. Então, o que a gente pode fazer, como que a gente pode cuidar melhor dos nossos filhos, dos nossos netos, irmãozinhos de casa, também para ter uma saúde cardiovascular ideal. Nós sabemos que o planejamento da gestação, sempre que possível, é ideal. O início da ingesta do ácido fólico, que também tem a sua função da prevenção, né, de problemas relacionados ao tubo neural, que é uma questão neurológica, também tem mostrado benefícios em relação a prevenir as cardiopatias. Então, esse planejamento sempre que possível, a mãe ter a sua glicemia estável e controlada, aquelas que possuem diabetes tipo 1,
a glicemia dos 3 últimos meses antes da concepção podem influenciar no desenvolvimento desse coraçãozinho. E aquelas que estão acima do peso e às vezes estão no estado pré-diabético, isso mais controladinho antes de gestar, se possível. Durante a gestação, não fazer uso de nenhuma medicação sem o consentimento do seu obstetra. Álcool, cigarro, qualquer outro tipo de entorpecente são extremamente maléficos ao coração dos bebês. Medicações como anti-inflamatórios, principalmente ali do 2º para o 3º trimestre, podem fazer com que haja um fechamento precoce do canal arterial e desenvolver disfunção cardíaca. Além disso, alguns alimentos, né, como, por exemplo, chimarrão, café. Ai, meu Deus! Pode em doses reduzidas. Alguns alimentos, por exemplo, excesso de suco de uva, excesso de azeite, algumas outras coisas que são algumas substâncias podem influenciar no fechamento precoce desse canal arterial. Então, os obstetras, geralmente, ali por volta do 2º trimestre, já começam a orientar, e aqueles que, se as mães ainda não receberam essa orientação, podem questionar em relação a isso. A alimentação durante a gestação é fundamental, não apenas em relação aos polifenóis, mas também em relação ao ganho de peso, porque nós sabemos aí que as mães que desenvolvem, nem todas que desenvolvem diabetes gestacional está relacionado ao ganho de peso, mas algumas podem. A gente sabe que o coração do bebê da mãe que desenvolveu diabetes nasce um pouquinho mais musculoso, nasce um pouquinho mais, que é uma repercussão da diabetes gestacional materna. E ao longo da vida, nós sabemos que a alimentação dos primeiros 1000 dias, que envolve desde a gestação, né, até os primeiros 1000 dias de vida da criança, são fundamentais para a prevenção de doenças cardiovasculares da vida adulta. Então, sem sal antes do 1º ano de vida e sem açúcar antes dos 2 anos. E após os 2 anos, quantidades limitadas. Evitar frituras, gorduras saturadas. Estimular sempre a atividade física regular, para que esse coração esteja sempre funcionando bem, tolerando bem os esforços, com uma boa capacidade. E aí, entre os adolescentes e os adultos, evitar cigarro, vape e bebida alcoólica. Então, olha só, essa dica veio muito boa, veio lá desde antes da gestação até o finalzinho. Doutora, muito obrigada pela participação, é sempre muito importante a gente falar sobre isso. A gente fala muito da cardiologia nos adultos, mas nas crianças também é fundamental. Fica o convite para vir mais vezes. Obrigada pelo convite, foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Eu sou muito feliz, muito honrada e muito satisfeita, né, em poder cuidar desses corações. A gente agradece ao Grupo Hospitalar São Lucas, ao Hospital Center e a todos os nossos colegas que compartilham com a gente esse cuidado com o coração das crianças. E o São Lucas 24 Horas vai para um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos conversar com a doutora Lorena Segovia, cardiopediatra, que vai falar sobre os exames necessários para o diagnóstico precoce das doenças cardiológicas nas crianças. Não saia daí! São Lucas Hospital Center. Endoscopia, ecoendoscopia e enteroscopia com exclusividade. Cascavel. E o São Lucas Hospital Center realizou a primeira cirurgia ortopédica de quadril com a utilização do braço robótico Meico. E quem traz mais informações sobre o procedimento é o repórter Silvio Matos. Em pleno funcionamento há mais de 2 meses em Cascavel, o braço robótico Meico, que vem se destacando pela atuação em procedimentos de instalação de próteses de joelho, iniciou uma nova fase com as operações de quadril, como a substituição de articulações.
Bem, o médico, de uma maneira geral, ele sempre busca tecnologias novas e evoluções para melhorar o resultado para os seus pacientes. E o nosso grupo de ortopedia, de quadril do CIOT, junto com o Hospital São Lucas, está sempre na vanguarda. Então a gente está sempre buscando o que tem de melhor para oferecer para o paciente aqui na cidade de Cascavel e região oeste do Paraná. A cirurgia ortopédica de quadril assistida pelo braço robótico Mako traz ainda mais precisão e segurança para o profissional médico, ao mesmo tempo que possibilita uma recuperação mais rápida e melhores resultados no pós-operatório para o paciente. O planejamento baseado em tomografia computadorizada 3D conta com suporte da tecnologia áptica, que no contexto médico permite que o cirurgião sinta estruturas e limites anatômicos através do braço robótico. Esse fator colabora com as ações das equipes, ajudando os pacientes a voltarem mais rapidamente às atividades cotidianas. Para o paciente, ele consegue se recuperar mais rápido, consegue ir mais cedo embora do hospital, ele tem uma sensação de discrepância entre os membros menor, então a propriocepção dele melhora bastante, acaba recuperando mais rápido. A utilização do Mako para quadril total é uma opção de tratamento para adultos que sofrem de doença articular degenerativa. Durante o procedimento, o cirurgião guia o braço robótico na preparação do osso para o encaixe do quadril e o posicionamento do implante de acordo com o plano cirúrgico pré-determinado. Com a implantação de mais essa etapa da robótica, que é do quadril, profissionais aqui do Hospital São Lucas saíram, fizeram treinamento, acabaram se atualizando, estão investindo numa nova fase da carreira. Há mais precisão no procedimento cirúrgico, há mais segurança, né? Eu acho que isso aí só vem corroborar aquilo tudo que a gente tem buscado ao longo desses anos atingir. A gente se pergunta, mas o que isso vai mudar, né? Então, isso demonstra a união entre a parte médica, que tem que ser treinada, isso o CIOT, nós do grupo ali do CIOT temos uma equipe bem treinada, junto com o hospital que é bem, vamos dizer, ele tem todo o instrumental, essas ferramentas de última geração para que a gente possa usar. Então, esse conjunto é o ambiente ideal para a evolução da cirurgia e a excelência do tipo de cirurgia. Equipes multidisciplinares foram essenciais para o bom andamento do procedimento e assistência ao paciente. E a enfermagem ela tem um papel fundamental no preparo do nosso paciente. Nós realizamos uma visita pré nesse paciente, nos apresentamos, falamos para ele a parte da enfermagem, que é onde a gente vai entrar junto com ele, e isso faz com que o paciente fique mais tranquilo depois. Porque no final da cirurgia, a gente encaminha o paciente para a sala de recuperação e também lá no quarto a gente faz uma visita. E muitas das vezes a gente percebe que o paciente fala assim: "Ai, que legal que você nos acompanhou em todo o processo". Isso deixa o paciente mais tranquilo. Para o São Lucas Hospital Center, a primeira operação de quadril assistida pelo braço robótico reafirma o posicionamento de vanguarda da instituição na região oeste do Paraná. Hoje é um dia especial, a nossa primeira cirurgia de quadril no nosso robô. Só para deixar bem claro que esse robô é exclusivo aqui do Hospital São Lucas, na nossa região, só nós temos. O importante de tudo isso é que dá uma segurança ao nosso paciente, uma recuperação mais rápida, precisão aos nossos cirurgiões. Então, realmente é uma data especial. E que seja a primeira cirurgia de muitas. E no primeiro bloco nós falamos então sobre as doenças, as principais doenças do coração que afetam as crianças, e agora nós vamos falar sobre os exames que são necessários para o diagnóstico. Quem está comigo hoje é a doutora Lorena Segovia, que é cardiopediatra e que vai explicar um pouco mais sobre os principais exames. Olá, doutora, seja bem-vinda novamente. Tudo bem, muito obrigada pelo convite novamente. E hoje nós vamos falar mais um pouco sobre os cuidados com o coração das crianças. No primeiro bloco nós conversamos com a doutora Giolana, já falamos um pouquinho sobre as cardiopatias, explicamos um pouco sobre o que é que acontece, né, com o coraçãozinho dos pequenos. E agora nós vamos falar sobre uma parte fundamental que é do diagnóstico, doutora. E eu gostaria que a doutora começasse explicando pra gente hoje quais são os exames que nós temos disponíveis, os procedimentos para o diagnóstico dessas cardiopatias e doenças do coração. Então, na verdade, ante a suspeita de uma cardiopatia, que geralmente é o pediatra, que na hora da avaliação física do bebê ou a criança, eles escutam um sopro, que é o barulhinho
do coração, né? Na verdade é um barulhinho que a gente escuta do sangue passando pelas estruturas cardíacas mesmo. Então ela pode ou não pode ser uma doença, então a gente precisa ver se isso que ele escutou é só fisiológico, benigno mesmo, ou ele representa uma doença, tá? Então, geralmente as primeiras avaliações, a gente pelo menos pede um raio-x para poder ver a área cardíaca, para ver se o coraçãozinho tem um tamanho adequado, tá? E um eletrocardiograma, que daí a gente tem uma suspeita pelos tracinhos que tem, né? Se ele tem algum tipo de sugestão de que esse coração está aumentado, ou tem alguma alteração na parte de cardiopatias mesmo, né? Também temos a parte elétrica do coração, que representa a eletrofisiologia, né? Que vê dos batimentos, para ver se tem algum tipo de arritmias mesmo. Então, ele também ajuda nisso, para ver se os batimentos estão certos, ou ele tem risco de algum tipo de arritmia, sabe? Então, o primeiro contato com esse paciente, a gente pelo menos pede o raio-x do eletro. Se ele ainda está normal, mas esse sopro ainda me chama a atenção, aí a gente vai para o método de imagem mesmo, de ultrassom do coração, que é o ecocardiograma, que daí eu consigo ver as estruturas do coração, consigo ver a anatomia. Daí, como eu vou avaliar se esse sopro ou não é alguma doença, eu vejo se tem um buraco entre as estruturas, né, que aí pode ser uma comunicação interatrial, que é um buraquinho entre os átrios, ou uma comunicação interventricular, que seria o buraquinho entre os ventrículos. Às vezes não é um buraquinho, é uma estenose de alguma das válvulas, então eu tenho as válvulas tricúspide, tenho a mitral, tenho a aórtica e a pulmonar, então também posso ter algum tipo de estenose, que seria o estreitamento dessa estrutura, ou às vezes também ela é insuficiente, então ela deixa passar sangue porque ele tem que vedar, né, eles são como se fossem umas portinhas, na hora ele não fecha bem direitinho, ele passa um pouquinho de sangue. Então, isso também a gente chama de refluxo, e às vezes, quando é importante, a gente também escuta um sopro na hora da avaliação, tá? Então, para quem não é especialista, geralmente é muito difícil falar, esse aqui é um sopro sistólico, diastólico, que seria o funcionamento do coração, as etapas, né? Então, ali a gente só sabe que é o sopro, e aí a gente tenta buscar o que pode ser, tá? Na maioria, nos bebecinhos, quando nasce, o maior medo é se tem alguma cardiopatia que precise de intervenção logo após, né? Que daí mantém o canal aberto, que era o que estava aberto na barriga mesmo da mãe, que estava dando suporte de sangue para desenvolvimento. Então, às vezes, precisa ainda desse canal aberto em algumas cardiopatias, porque não está indo o fluxo onde tem que ir, né? Que geralmente, dependendo da doença, ou ir para o lado pulmonar ou ir para o lado sistêmico, que seria o corpo, sabe? Então, a gente define isso dependendo do bebê. No nascimento, a gente faz o famoso teste do coraçãozinho, que nada mais é que colocar o oxímetro de pulso no membro superior, que geralmente a gente escolhe o membro superior direito, isso ali é por fisiologia mesmo, fetal, sabe? Então, geralmente tem que ser do lado direito, e qualquer um dos membros. E ele não pode ficar uma diferença maior que 3% entre a saturação no membro superior e inferior. Então, às vezes, quando ele tem não passa o teste do coraçãozinho, né? Então, ali também é mandatório fazer um ecocardiograma para a gente definir mesmo se é uma cardiopatia, tá? Porque o que eu te falei, né? A gente precisa manter esse canal aberto, em alguns casos, para o bebê sobreviver, porque do contrário ele vai começar a ter um choque cardiogênico, o coração não consegue fazer a função certinho, daí já fica uma emergência, às vezes tem que ir para o centro cirúrgico com emergência, sendo se a gente descobrir antes, a gente consegue só manter esse canal aberto e dar tempo para ele também estar estável, clinicamente bem, para poder ser submetido a um procedimento. Isso é bem importante a gente falar sobre a importância desses exames, né, doutora? E é um exame, como a doutora disse, simples, é uma avaliação ali feita ainda no hospital, nas primeiras 48 horas de vida, né, do bebezinho. Geralmente a gente solicita que seja depois das 24 horas e às 48 horas. Por que isso? Porque eu te falei, tem o canal, né, que está aberto na barriga e ele é o tempo de fechar. Então, às vezes, se ele ainda não fechou, pode dar errado. Então, o que a gente faz? Às vezes, às 24 horas, não passou, esperamos um pouquinho, voltamos a fazer antes da alta. E daí tem também o tempo, geralmente ele fica monitorizado na sala da maternidade, né, para ver se isso se mantém, se não se mantém.
e para depois voltar a fazer o mesmo teste para ver se passa ou não passa. E doutora, quando a gente fala sobre essa questão dos bebezinhos, e a doutora comentou que muitas vezes é necessário fazer até o ecocardiograma dos pequenininhos, como que é? O aparelho é diferente ou é o mesmo tipo de aparelho para eles, mas porque é tudo tão pequeno, né? Eu até brinquei, conversei com a doutora Giovana e falei assim, é tudo tão pequenininho. Como que é feito também esse manejo dos pacientinhos que são, né, muitas vezes um dia de vida que vocês precisam fazer esses exames? Na verdade, o aparelho é o mesmo aparelho que a gente usa no adulto. O que diferencia é o tradutor, que ele é um pouquinho menorzinho, e o que mais diferencia ele é a frequência que ele tem. Ele tem uma frequência maior para conseguir ver, porque como o bebê é pequenininho, o tórax também é fininho, a gente precisa maior frequência para ver melhor a estrutura, porque ele está muito superficial. Então, geralmente no adulto, ele tem menor frequência para poder ir mais fundo, né, para maior penetração. Para as crianças, a gente não precisa isso, então precisa maior frequência. Ele vem do neonato, que geralmente é até 3,5 kg, e depois de 3,5 kg já temos o pediátrico, que a gente usa até 15 quilos, às vezes até 20 quilos, depende muito do bebê mesmo. Aí a gente vai testando já os tradutores na hora de fazer, para ver qual é melhor, se encaixa melhor para o corpo do paciente. E doutora, falando sobre essa questão ainda dos exames, além dos exames que são feitos pós-nascimento, então, também é muito importante os exames que a mãe faz durante a gestação. E eu queria que a doutora falasse um pouco mais sobre a importância, de fato, disso, porque muitas vezes a gente até negligencia, muitas vezes, mas mais um exame, e eu gostaria que a doutora explicasse, então, de fato, como vocês conseguem ver o coraçãozinho desse bebê ainda dentro da barriga da mãe. Daí a gente usa também o tradutor, né, que ali já é convexo, que é um pouquinho para maior penetração mesmo. Daí a gente faz como se fosse obstétrico na mãe mesmo, com tradutor indicado para ela. Daí a gente consegue ver o coraçãozinho do bebê, e se foca totalmente no coraçãozinho do bebê. Então, isso ali, na verdade, já é obrigatório, foi deixado pelo Ministério da Saúde, a partir de 2023 já entra na rotina de toda gestante, também como morfológico, tá? Por que isso? Porque a gente foi avaliando quantos casos de cardiopatias congênitas a gente tinha graves e quantas delas tinham alguma alteração no morfológico. E eles viram que às vezes não tem assim, alteração no morfológico, não tem histórico familiar, não tem nenhuma coisa que a gente suspeitasse para poder fazer esse cardiograma fetal. Então, a maioria desses pacientes não tinha uma história, não tinha uma alteração. Então, aí foi determinado que agora tem que ser toda gestante para evitar isso. E por que a gente quer fazer na barriga, né? Então, na barriga a gente tenta ver algumas cardiopatias graves, tá? As canal dependente que eu te falei, que eu preciso desse canal aberto, justamente por isso, porque o bebê nasce, já é acolhido, já vai para a UTI para ser monitorizado, já colocamos essa medicação para manter esse canal aberto e já pedimos a transferência para o hospital de referência para fazer o procedimento, tá? E algumas vezes a cardiopatia é muito mais grave ainda e a gente solicita já ser encaminhada à gestante ao hospital. Que ele nasça, de fato. Para nascer já no hospital onde vai fazer o procedimento. Então, isso faz total diferença. Dentro da diretriz brasileira mesmo de medicina fetal, está escrito que a porcentagem de óbitos aumenta 30% a 40% se o bebê nasce num lugar que não tem estrutura com cirurgia cardíaca, que seria o terceirizado, né? Então, geralmente, a gente tenta encaminhar já essas pacientes gestantes, porque o melhor lugar para o bebê é dentro da barriga da mãe, né? É a melhor incubadora, né, que a gente fala. Então, o ideal é a gestante mesmo ser encaminhada, daí o bebê nasce, já é acolhido do mesmo jeito. Geralmente também coloca a medicação, já faz tudo, só que ele é avaliado de novo, faz o ecocardiograma, a gente vê as estruturas, o que vai ser feito, como que vai ser, como que vai abordar. Então, tudo isso é importante, porque ele pode nascer aqui? Pode nascer, a gente vai fazer, eu vou fazer o diagnóstico, mas ele vai ter que ir fazer tudo isso de novo no lugar
num lugar terceirizado, sabe? Porque a equipe tem que ver certinho todas as coisas, como que vai fazer, como que vai abordar. Então, às vezes é um tempo que a gente perde, sabe? Entendi. Esse planejamento é muito importante. É muito importante. E, doutora, quando é feito o exame durante a gestação? A partir de quantas semanas? E tem um porquê para isso também? Tem um porquê também. A gente faz idealmente entre as 24 e 28 semanas. Pode fazer antes, pode fazer em alguns casos que a gente precisa, sabe, a gente faz, principalmente para ver a parte das arritmias mesmo, então tem alguma colargenose, a doenças reumáticas que a gente fala, né, eles têm muita probabilidade de fazer arritmias no bebê, e uma delas é o bloqueio atrioventricular total. Então a gente avalia esse bebê para ver se tem alguns sinais desse bloqueio. Por que isso? Porque eu posso fazer medicamento na mãe para evitar esse bloqueio. Por que eu quero evitar esse bloqueio? Porque, do contrário, se o bebê já se estabelece com bloqueio atrioventricular, ele nasce e tem que colocar marca-passo. Se você vê o marca-passo, é desse tamanho. Então, geralmente, a gente não sabe onde colocar no recém-nascido, porque, lastimosamente, a indústria ainda não faz marca-passos para bebecinhos. Então, a gente tenta ao máximo evitar isso, tá? Então, é isso, por isso que geralmente, na hora que tem colagenose, as doenças reumáticas, a gente já começa a fazer o ecocardiograma fetal a partir das 14 semanas, para ir avaliando só o ritmo cardíaco mesmo, não é nem para ver, tipo, a estrutura do coração ainda, sabe? E outras da indicação entre as 24 e 28, porque tem alguns procedimentos que eu posso fazer intraútero, tá? Agora mesmo, eu tenho uma paciente que vai fazer um procedimento intraútero que a gente já conseguiu avaliar com 24 semanas. Ela tem o que a gente chama de estenose pulmonar crítica, então uma das válvulas é meio fechadinha, e como ela é fechada, não se desenvolve esse lado direito do coração. E ela vai fazer um procedimento para tentar abrir essa parte da válvula pulmonar, para dar tempo ainda de desenvolver essa parte direita. Caramba. E isso faz muita diferença, porque quando fazemos as cirurgias do coração, a gente, como tem a parte, são 4 cavidades, né? A gente chama do lado direito e esquerdo, tem átrio, ventrículo, direito e esquerdo, são como se fossem 4 estruturinhas, sabe? Quando temos esse tipo de doenças, tanto aórtico pulmonar, ele não desenvolve um dos lados, a gente faz as correções univentriculares, ou seja, só um ventrículo que está trabalhando. E o outro lado que já não consegue, porque ele é pequeno, geralmente a gente faz tudo passivo, por hidrostática mesmo, sabe? Então, geralmente as conexões vai direto para o coração, as veias, né? Já vai direto para o pulmão, para o sangue que tem que ser oxigenado vai subir. Só que como eu não tenho a bomba que é o coração, isso às vezes demora, tem outras doenças juntos. Então, e todas essas cirurgias são feitas paliativamente para em algum momento o bebê ou a criança ir para um transplante, porque geralmente não tem como fazer um transplante num bebê, porque não tem coração pequenininho, né? Então, geralmente a gente dá tempo para a criança crescer e dá tempo de fazer um transplante. Não é todo paciente que vai, porque às vezes o coração dá conta, tá? Mas tem alguns casos que a gente com 14, 15 anos tem que ir para um transplante. Então, é justamente para evitar todo esse processo, porque são 3 cirurgias no decorrer, no mínimo, desde o nascimento, e chega na hora de que precisa transplante. Então, isso faz a diferença. Se eu diagnostico antes, eu consigo evitar isso para essa criança. E, doutora, como que é esse procedimento, assim, intraútero? É feito de forma minimamente invasiva? Como geralmente seria? Essa é uma dúvida bem comum também da gente. Ele é feito a partir das veias e artérias umbilicais, sabe? E por hemodinâmica, geralmente. Porque ele precisa só balonar essa parte e abrir. Parece tão simples, né? Mas é um processo bem difícil de fazer, que tem o risco de óbito também nas crianças, sabe? Quando eu estava na minha formação, eu participei de um deles, e é muito legal ver o que estão fazendo. Geralmente não é só o cardiologista que está junto, está o obstetra, está o especialista em medicina fetal,
e os que fazem os procedimentos, eles vão fazendo em conjunto, sabe? Daí, não tira o bebê de dentro da barriga, é tudo feito pela artéria umbilical, tá? Daí eles vão abordando dentro do coração, eles abrem e a gente vê com isso se, com o correr do tempo, se isso vai melhorando, sabe? Às vezes, depois que o bebê nasce, tem que voltar a fazer, mas pelo menos deu tempo, como eu te falei, que se ele não se abre, ele não se desenvolve, então ele precisa desenvolver, às vezes não desenvolve totalmente, mas quando o bebê nasce, aí a gente volta a abrir, às vezes a gente coloca um shunt, que é como se fosse uma conexão para ir para o lado pulmonar, para dar tempo ainda com o desenvolvimento do bebê e desenvolvendo essa parte do coração também. Qual que é a prevalência, assim, no consultório de vocês terem um diagnóstico de algum tipo de alteração, de cardiopatia? Porque acho que esse é um medo de toda gestante, né? Que nasça saudável, que seja 100% bem, mas é comum de acontecer, então, esses casos? É pouco, né? Tipo, nossa porcentagem, a gente fala que 1 de cada 100 pacientes, sabe? Então, é poucos pacientes que a gente tem algum tipo de alteração. 1 de cada 100, às vezes, para cardiopatias graves, às vezes 2 para cada 100 para umas cardiopatias mais simples. Então, tem as porcentagens para os livros, né? Mas o meu dia a dia, tipo, num mês eu tenho 1, 2 casos, sabe? É bem pouco, graças a Deus, porque também é um choque, é difícil ter que falar para uma mãe que tem uma doença, sabe? E ainda a mãe tipo, tem muita esperança disso, tipo, ser corrigida, e às vezes não precisa de cirurgia mesmo para ser corrigida. E aí fica, sabe? Tipo, tem que ser um pouquinho a parte psicológica da mãe. E é nessa parte que eu também gostaria que a doutora explicasse, porque tanto da gestante, que ainda está, né, no curso da gestação até que esse bebezinho chegue, quanto para os pais de crianças maiorzinhas também, né, doutora? Porque também tem esse outro lado que nós conversamos do acompanhamento depois dessa criança, ou até mesmo uma criança que não tinha nada e que recebeu o diagnóstico depois, que a doutora comentou no primeiro bloco que algumas cardiopatias são adquiridas também, né, algumas outras doenças. E como que é no dia a dia essa prática também? E até mesmo essas crianças maiorzinhas, como que é feito esse exame? Porque até a logística acho que muda um pouco, né, doutora? Eu falo que o ideal é, tipo, quando é bebecinho, é super tranquilo, ele mexe, até chora, mas a gente dá uma chupetinha, coloca o dedinho na luva e ele vai ficar, que suga e fica. A idade mais difícil é entre 1 e 2 anos, que eles não tem muita conversa, né, que eles não querem ficar. Daí, como ele é uma ultrassom, geralmente o choro atrapalha muito a parte de imagem, mas o que eu geralmente faço? Eu faço nesse perreque de bebê chorando e eu já vejo se o coração está com tamanhos normais, se os fluxos estão indo bem. Então, às vezes, se fosse uma coisa muito pequena, posso passar, porque tem essa alteração de que mexeu, chorou, mas eu já vi que não temos nada grave. Então, eu falo para o pai, olha, não temos nada grave, vamos tentar esperar ele crescer 1 ano mais, às vezes 2 anos, e a gente tenta fazer de novo para ver, tá? Se por acaso eu tô vendo, não, o coraçãozinho está aumentado, tô vendo aqui que não gostei, eu preciso avaliar melhor, então a gente ali tem que pensar, fazer uma com anestesia ou com sedação, para conseguir definir bem, que às vezes tem que fazer medidas, tem que colocar que a gente faz tudo medidas com C-score, tem que ver para o peso e estatura do paciente para ver se ele está dentro do valor normal. Então, às vezes as medidas são milimétricas, então se eu medir aqui 10 e dei no outro 8, já faz muita diferença, sabe? Entre ser doente e não doente, sabe? Então, por isso que às vezes tem que ser bem feito. Graças a Deus também, na maioria dos pacientes não tem quase nada, sabe? Daí eu converso com o pai e falo, vamos tentar fazer de novo daqui a 1 ano. Entendi. Daí eu deixo no laudo que aparentemente é normal e coloquei para quem me solicitou que foi feito com a técnica com dificuldade por causa do choro, a agitação, e para repetir 1 ano, 1 ano e meio novamente. Porque geralmente esses pacientes que quando tem alguma alteraçãozinha vai fazer esse acompanhamento também, exatamente, né, doutora? É às necessário vezes a gente vai avaliando. Tem vezes que temos uma comunicação interatrial, que é o buraco ali entre os átrios, sabe? Então, ele tem tempo de fechamento espontâneo até os 4 anos
com 80% ele fecha. Então, eu tenho que acompanhar isso. E eu vou acompanhando porque eu vejo se esse buraco, como tem uma mistura de sangue, isso ali vai ter algum tipo de repercussão no coração, se o coração vai crescer, como isso faz mandar mais sangue para o pulmão às vezes também não suporta muito esse hiperfluxo. Então, a gente tem que ver se tem que fazer medicamento, sabe? Então, a gente vai observando isso, ver se precisa de medicamento, se vai precisar fechar isso cirurgicamente, tá? E o que eu avalio geralmente, se o bebê ganha peso, se não temos doenças respiratórias da repetição. Então, eu estou avaliando essas coisas e no ecocardiograma para ver se tem aumento da área cardíaca mesmo. Que bacana. Então, nem todas as cardiopatia, não é porque o pacientinho recebe um diagnóstico que ele vai necessitar de um tratamento imediato, ou até mesmo de uma intervenção. Muitas vezes esse acompanhamento, esse olhar é o suficiente até a vida adulta. Pode ser que não tenha nenhum sintoma ao longo do... Às vezes tem uma comunicação interatrial, não tem repercussão, ele vai. Ele já a idade adulta, às vezes você descobre também só adulto. Muitas vezes. E daí a gente só acompanha para ver se temos algum tipo de repercussão. E acho que isso reforça muito a importância de ter bons profissionais olhando para esse paciente também, né, doutora? Para que indique o momento certo para essa criança, o melhor tratamento dentro das possibilidades, para que, porque quando a gente fala ainda mais do coração, que é um órgão vital, né, ele vai ter um impacto em todo o restante do corpinho dessa criança, né? Então também saber e olhar com atenção para cada processo, entender qual é o melhor momento também é fundamental, faz a diferença. E doutora, para a gente encerrar a nossa conversa, eu gostaria que a doutora destacasse para quem está assistindo, seja para as gestantes que estão fazendo o pré-natal, também para aqueles pais que muitas vezes receberam um diagnóstico de algum tipo de alteração, que hoje a medicina evoluiu bastante, né? Para falar um pouquinho e tranquilizar também para quem está assistindo sobre a importância de ter esse acompanhamento e também lugares de referência para os tratamentos dessas doenças. Então, para toda gestante, né, o ideal é fazer esse ecocardiograma fetal, né? Entre as 24 e 28 semanas, justamente porque eu te falei da importância, tá? Daí na criança a gente vai fazendo o acompanhamento mesmo das doenças. Isso ali geralmente vai com o cardiopediatra mesmo para ir acompanhando, também mais para explicar e tranquilizar os pais mesmo, que às vezes para cada especialidade é o que tem melhor conhecimento, né? Então ali o ideal é ir com um profissional que vai te orientar certinho como que vai ser, se vai fazer um procedimento, se vai ser cirúrgico, como que vai ser esse tempo cirúrgico, quanto tempo de internamento vai ser, quanto tempo que o pai vai ficar longe de casa também, porque isso também às vezes é importante. Então, ideal consultar com um especialista, tanto se fosse cardiologista ou cardiologista, ou com um outro profissional que precise na hora de ser outras doenças, né? O ideal é ir com o especialista mesmo para ele se orientar. Ainda a gente em Cascavel não temos cirurgia cardíaca congênita, mas temos o jeito de ir fazendo os encaminhamentos. Geralmente a maioria vai para Curitiba, mas tem também a possibilidade de ir para Londrina ou Pato Branco, tá? Em alguns casos. E também são lugares comuns, que daí o paciente volta para a gente e continua acompanhando com a gente. Também. Doutora, muito obrigada pela participação, é sempre uma honra tê-la aqui conosco. Obrigada pelo convite novamente. E o São Lucas 24 Horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais através do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. Até o próximo!